E aí, pessoal, show? Você já parou para perceber que quando você vai fazer algumas fotos e você vai trabalhar com a parte de abertura da lente, causa muita confusão no fotógrafo entender essa questão de quando utilizar 1.8, 4.0, 8, 22, 11, principalmente porque para entender essa nomenclatura às vezes dá um nó na cabeça. Aí você fica, eu não entendo nada. Eu coloquei 1.8, então eu deixei a abertura maior, eu coloquei F22, então a abertura também... Eu não tô entendendo nada. Calma. Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo legal, pra poder entender e sanar essa dúvida de uma vez por todas e pra você entender o que é abertura de diafragma. Show? Então, roda a vinheta. Olá, você está no canal Foto Criativo. Meu nome é Thiago, eu sou fotógrafo. E hoje a gente vai abordar que assunto, hein? Que assunto que dá um nó na cabeça de muito fotógrafo iniciante. Caramba, o que é esse negócio de abertura? O pessoal fala abertura, não? Fotografa isso em 1.8. Não, melhor utilizar 4.0. 4.0 não presta. Melhor usar 22. Não, 22 é muito apertado. 1.8 vai borrar tua foto tudinha. Então você tem uma lente e você precisa mexer com a abertura dela e você praticamente cria essa confusão onde você não entende, não sabe quando e como configurar a abertura do diafragma. Coloquei até essa animação aqui atrás para que vocês pudessem ver. Vai ter hora que isso aqui vai dar um enjoo, mas deixa assim mesmo, por enquanto. Mas é para mostrar a questão, né, que o diafragma é algo que você pode calibrar abrindo ou fechando ele, né, para poder exemplificar pra gente. Então, para começar, vamos logo desmistificar o principal. Essa nomenclatura maluca que tem dentro das câmeras que você às vezes não entende nada porque o número é contrário do que o outro. Primeiro de tudo, o que você precisa entender? Na lente, dependendo do tipo de lente que você compre, existem lentes que vão de 1.4 até o infinito, né, o F22 ou até mais. Mas vamos colocar aqui uma limitação, né, para também não ficar uma coisa muito avulsa e você acabar sem entender nada. Vamos colocar uma limitação. Existem lentes que vão de 1.4 a 22. Tem lentes que vão a 1.2 a 22. O que é isso? Vamos lá. Vou colocar aqui do lado para que você possa entender melhor. Dentro da abertura do diafragma, né, do controle da abertura de entrada de luz do diafragma, o que é o diafragma primeiro de tudo? O que é o diafragma? O diafragma é isso aqui que você está vendo, ó. Entendeu? Ele está regulando o diafragma para que você possa ver. Então, quando esse objeto aqui está em um tamanho grande, entra mais luz. Quando ele está num espaço apertadinho, entra menos luz. Beleza? Quando essa entrada de luz está grande, o número é pequeno. Já quando essa abertura aqui que ele está mostrando está apertadinha, pequenininha, o número é grande. Então, vamos colocar um pouco de matemática agora, né? A razão de proporção do diafragma é inversamente proporcional ao seu valor. O que isso quer dizer? Vou colocar bem certinho para vocês entenderem. Se eu tenho um número de diafragma pequeno, eu tenho uma abertura grande. Se eu tenho um número de diafragma grande, eu tenho uma abertura pequena. Na medida em que você vai aumentando esse número de diafragma, você vai limitando a entrada de luz e você vai forçando a câmera a aumentar a nitidez com que você enxerga os objetos na foto. Então, quando parece que você está diminuindo, né? Para mim, o que eu entendo, né? Eu que entendo no normal seria, se o número é pequeno, a abertura é pequena. Se o número é grande, a abertura é grande. Não, tente entender o contrário. Tente sempre entender essa regra ao contrário. Sempre que você vê uma pessoa falando de porque eu usei uma lente 1.8, porque eu usei uma lente 2.8, porque minha lente, meu querido, é 1.4. Pronto, é só você lembrar que a abertura da lente, ela é grande, ela está entrando muita iluminação. E é por isso que muitas pessoas chamam essas determinadas lentes de lentes claras, porque são lentes que aceitam muita iluminação nelas. Quando você vê algum fotógrafo mais experiente durante uma conversa falando assim, mas eu tenho uma lente
do kit, pena que não dá pra trabalhar em alguns eventos porque é uma lente escura. Essas lentes aí são muito escuras. O que isso quer dizer? Lentes escuras são lentes que não aceitam a entrada de muita iluminação. E como a lente do kit, lentes como essa. Lente do kit, ela é chamada de lente escura, entre aspas, porque a capacidade dela abrir não é tanto quanto outras lentes mais caras e mais modernas do mercado. Já essas lentes aqui, como a 24-105 e a 24-70, que oferecem uma abertura de até 2.8, são chamadas de lentes claras, né? A quem não chama de lente prime, porque elas conseguem abrir para a entrada maior de luz, permitindo que você consiga fazer fotos até em ambientes mais escuros. Por isso que, para muito fotógrafo, a 24-105 e a 24-70 são considerados o xodó do pessoal. Né? É a lente que você não sai de casa sem ela, porque é uma lente que é versátil. Ela tanto consegue empregar para você uma distância, né? Você consegue fotografar a longas distâncias, quanto também você consegue fazer fotos em ambientes um pouco mais escuros, com maior iluminação, porque ela recebe mais iluminação na abertura dela. Então, quando você for comprar uma lente, seja usada ou seja nova, é interessante você ver para que você vai querer aquela lente. Antes de explicar qualquer detalhe técnico, é interessante. Para que eu quero essa lente? Porque eu quero ser fotógrafo de praia. Eu trabalho no resort, ou trabalho perto de um resort, e aí eu quero ganhar uma graninha fotografando lá na praia. Você vai fotografar na praia. Sol. Há necessidade de você comprar uma lente com essa abertura toda? Talvez não. Talvez sim, mas talvez não. Por quê? Se você já vai ter a iluminação do sol como iluminação principal para que você possa fazer suas fotos, não há necessidade de você ter uma lente que absorva tanta luz assim. A não ser que você queira realmente comprar ela para poder depois fotografar outros eventos, mas nesse caso não. Agora, vou fotografar um casamento, ambiente fechado, a igreja não oferece tanta iluminação, pode ser até que a igreja esteja com a iluminação mais baixa, justamente porque é para causar aquele clima mais intimista, aquele clima mais aconchegante, de casamentos, dois noivos românticos, aquele clima bonitinho. Nesse caso, é interessante que você tenha uma lente que, mesmo num ambiente com pouca iluminação, você consiga o máximo de luz possível na sua lente. Aí você precisa de uma lente com uma abertura maior, que consiga ir até aberturas maiores. Tá dando para entender? Então, sempre procure ver a necessidade do que você quer. Thiago, mas eu tô começando agora. Não sei lá a necessidade. Eu quero uma lente pra tudo. Né? Não sei, eu não tenho noção do que eu quero. Se você não tem noção do que você quer, use a lente do kit. Ela vai servir perfeitamente para suas fotos experimentais, para suas fotos de trabalhos simples. Claro que ela vai ter a sua limitação. Claro que você vai ter certos pontos onde você vai sentir a limitação da lente. Mas ela vai servir para poder você fazer suas fotos. Para quem está começando, principalmente, você não pode também exigir muita coisa. Poxa, eu comprei minha câmera com o maior esforço, comprei minha lente também com o maior esforço, então agora eu vou trabalhar com o que eu tenho. Futuramente, conseguindo alguns clientes, algum dinheiro, eu vou subir de degrau e vou comprar equipamentos cada vez melhores que atendam às minhas necessidades. Show? Se você entendeu essa parte, comenta aqui embaixo, abertura top, que é para eu entender se você realmente está entendendo, está acompanhando, se você conseguiu acompanhar até agora, se para você ficou fácil de entender. E também deixe nos comentários se você conseguiu fazer algum trabalho a partir do que eu estou explicando, para que a gente possa entender se esse vídeo realmente está servindo para você e está te ajudando. Tá? Não se esquece de se inscrever e de curtir o nosso canal, tá? Manda para os amigos que querem entender um pouco mais sobre essa questão de abertura, que tem dúvida, nunca entende, acaba se confundindo com as nomenclaturas e os números, que isso vai ajudar muito a crescer o nosso canal e a gente continuar fazendo um trabalho excelente para vocês no ramo da fotografia. Show? E não se esquece também de me seguir nas redes sociais para que a gente possa bater um papo lá, manda direct ou então curte os trabalhos, para que a gente possa sempre estar trabalhando essa questão da fotografia e vocês manterem contato comigo e eu tirar as dúvidas de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida a mais sobre esse assunto ou sobre diversos outros. Inclusive, eu já fiz um vídeo, tá aqui no card, sobre velocidade de disparo, né, o que é o shutter speed, que ele anda juntinho com esse assunto aqui de abertura de diafragma.
Então, se você quiser entender sobre a questão de velocidade de disparo, já dá uma conferida lá no vídeo assim que você terminar esse, para que você vá entendendo todos os 3 pilares básicos da fotografia, que é a velocidade, diafragma, né, a abertura, e o ISO, que vai vir um pouco depois. Agora vamos para a parte prática. Quando é que eu vou usar cada abertura? Não adianta você querer pegar a sua lente e tacar em 1.8 só porque ela oferece 1.8 e dizer, agora eu vou fazer as melhores fotos do mercado. Não é assim. Esse é um dos grandes erros do fotógrafo iniciante. Achar que só porque a lente oferece aquele valor, você vai trabalhar naquele valor e você vai conseguir excelência. Quando você fotografa com uma câmera e a sua lente tem uma abertura de 1.8, 1.4, isso sim permite que entre muita luz. Ótimo. Isso sim permite que você tenha um desfoque de fundo muito bom, né? O que a gente adora, efeito bokeh, que é aquele você fotografar a pessoa e você deixar o fundo desfocado. Fica lindo, fica maravilhoso, fica perfeito, fica, sabe, você fala, meu Deus, é isso que eu queria na fotografia, finalmente eu consegui. Pronto, se você queria entender como é que você consegue esses efeitos, é só você deixar a sua abertura grande, e aí você vai conseguir desfocar o fundo. Onde é que está a armadilha nisso daí? Quando você usa aberturas muito altas, como 1.4, 1.8 e até 1.2 para algumas lentes bem raras, bem caras, sim, você consegue iluminação, mas acontece um problema. Por ela ter uma abertura exageradamente grande, isso pode fazer com que você perca definição, você perca nitidez. E aí você vai pegar a foto, vai bater a foto, tá linda. Quando você aproxima a foto tá meio borradinha no rosto da pessoa. O rosto da pessoa não tá nítido. Você não fala o que a gente fala na fotografia, você não cravou o foco. Sabe? O foco não pegou exatamente no rosto da pessoa. E você vai dizer, não, mas eu cravei, eu bati o foco bem no rosto da pessoa, como é que pode? Isso acontece. Isso é uma coisa normal, isso acontece, se acostuma. Isso é por conta da lente, não é você que está errando. Acontece um erro, mas é da vida. A gente erra e refaz. Então, errou, não tem problema. Conserta a abertura que você vai conseguir cravar o foco perfeito. Então, muito cuidado. Fotografou de longe, perfeito. De perto, borrado. Não tem nitidez, não tem expressão, não tem aquele contraste batido, aquele foco bonito no rosto da pessoa com cada detalhe. Então eu faço o quê? Então, nesse caso, eu vou te dar uma formulazinha mágica. Você tem uma lente, qualquer lente, trabalha entre 2.8 a 4.0. Trabalhando nesse intervalo, você vai conseguir um efeito de desfoque de fundo, ao mesmo tempo que você também vai conseguir uma nitidez, né? Você vai conseguir cravar o foco mais fácil e com mais certeza no rosto do seu cliente, caso você vá fazer algum ensaio de estúdio, caso você vá fazer algum ensaio de rua, e você vai ter mais facilidade de conseguir fazer com que o foco fique bem no rosto da pessoa ou aonde você quiser. Eu estou dando um exemplo do rosto, mas enfim, pode ser em qualquer outro local. Aí eu vou trazer aqui para vocês entenderem melhor, né? Se eu trabalho com uma lente 1855, que é uma lente do kit, né, que muita gente praticamente demoniza essa lente porque é uma lente básica demais, escura demais, não dá para fazer quase nada. Eu trabalho fazendo ensaio com essa lente, até hoje eu não tive dor de cabeça. Claro que eu tenho as minhas limitações, compreendo as minhas limitações, sei das minhas limitações e trabalho dentro do meu nível que eu posso. Se eu quiser algo a mais, eu alugo alguma lente, eu vou atrás de alguma lente para poder trabalhar num quesito um pouco mais acima. Mas eu sei até onde eu posso ir, né, e extrair o máximo da capacidade dessa lente. É interessante quando você for comprar lente, mesmo quando você estiver ainda comprando pela internet ou alguma coisa assim, observar qual a distância focal dela e qual a abertura máxima que ela tem. Então, por exemplo, essa lente aqui, ela abre de 3.5 a 5.6, ou seja, o controle do diafragma dela vai de 3.5 a 5.6, 3.5 em 18mm e 5.6 em 55mm. Então é o intervalo que ela consegue trabalhar de abertura. Claro que ela pode ir até 22 eletronicamente pelo menu, sim. Mas ela pode ir, por exemplo, a 1.8? Não, porque a mecânica dela não permite que ela desça até 1.8, 2.4, 2.0, não permite. Ela já começa em 3.5. Então daria para eu fazer um ensaio com desfoque de fundo? Sim, se eu trabalhasse ela sempre em 18mm.
Mas é claro que quando você tem uma lente como essa, você não trabalha só em 18mm. Né? Você vai mudando à medida da sua necessidade, porque você precisa se aproximar da pessoa. Às vezes você quer fazer uma foto mais distante, você usa só a questão da regulagem aqui de distância, né? O que chama de zoom. Mas você tem que ter esse cuidado para poder entender sua câmera e as limitações dela, para depois você não acabar, né, sei lá, pegando um serviço, pegando um trabalho de um cliente, onde ele vai querer que você faça a foto X, e a foto X seria muito mais fácil e muito mais tranquila de ser trabalhada utilizando lentes mais caras, lentes mais potentes, lentes com aberturas maiores do que a que você tem no seu kit. Já quando você pega uma lente 50mm, a lente 50mm ela te dá de 1.8 para frente, tá? Eu não vou colocar a nomenclatura porque, enfim, o que nos importa é esse primeiro número. Então, se ele me dá 1.8, quando é que eu vou realmente utilizar 1.8? Se eu precisar tirar fotos em curtas distâncias, e mesmo assim pode acontecer da borda do quadro, né, a borda da foto ficar desfocada, ficar borrada, ficar mal feita, distorcida. Então é interessante que, por mais que a lente ofereça aquele valor de abertura altíssimo, você trabalhar numa margem que te dê confiança. Já em lentes, como por exemplo, eu tenho uma 70-300, que é quando eu quero tirar foto de bem longe, assim, eu quero tirar foto bem distante, é uma lente teleobjetiva. Essa lente é uma lente parecida com a lente da 1855, ela oferece de 4.0 a 5.6. Então ela não me dá desfoque de fundo, né? Ela não me dá profundidade de campo, ela não permite que eu faça esse desfoque, mas permite que eu faça fotos a longas distâncias, o que para mim já é perfeito, porque tem horas que eu quero fazer foto bem distante, quero fazer fotos de natureza, quero fazer fotos de bicho. Tem um parque ecológico aqui na minha cidade que de vez em quando eu vou lá e eu quero fazer foto de bicho, o bicho tá longe, tá na árvore, não tem como fazer foto, a 1855 não me dá o que eu quero, a 50mm também não entrega o que eu quero, então eu vou ter que ir atrás de uma lente que dê uma distância maior para mim, mesmo sem entregar esse desfoque, né, que tanta gente gosta tanto. Um outro ponto importante a ser tratado é, e essa distância é só para entrar luz mesmo? Ela vai servir para entrada de luz, através da abertura do diafragma você vai ter entrada de muita ou pouca luz, esse é um ponto. O outro ponto, desfoque, que é o que a gente abordou nesse instante. O outro ponto, a questão de nitidez. Você quer trabalhar com nitidez? Aqui vai uma receitinha de bolo. Trabalhe com distâncias focais de 8 até no máximo 11. Mesmo com lentes como essa do kit, trabalhando com distâncias focais de 8 a 11, você consegue uma nitidez, você consegue cravar o foco muito mais fácil do que se você fosse trabalhar com aberturas maiores, como 1.8, 1.4, 2.8. Então, no final das contas, a gente tem meio que uma briguinha, né? uma divisória. Quero desfoque, eu vou perder um pouco da nitidez. Não muito, dependendo de quanto você colocar. Quero nitidez, então você vai perder um pouco do desfoque de fundo. Então, no final das contas, você vai ter uma tabelinha. Eu quero nitidez, então eu vou abrir mão do meu desfoque de fundo. Não, eu quero desfoque de fundo, eu quero focar na pessoa e desfocar todo o fundo. Então você vai abrir mão um pouco da nitidez. Para você ter os dois, aí a gente já está falando de lentes no estilo Prime. Pelo menos as da Canon chamam-se lentes Prime, que são lentes que tem um filetezinho. Vou colocar aqui a luz para vocês verem. Isso aqui não é lente não, tá, gente? Isso aqui é um copo. É só para enfeitar o cenário. Isso aqui, ó. Isso aqui é um copo. Mas aqui, ó. Essas lentes que tem esse filete vermelho aqui, tá vendo? Ou dourado, é o que nós chamamos de lentes Prime. Essas lentes Prime, ela tem um diferencial porque ela consegue, mesmo em aberturas grandes, 2.8, 2.0, consegue cravar melhor o foco do que as lentes do kit. Óbvio que para isso elas são bem mais caras. Enquanto que uma lente do kit você compra hoje em dia por... A última vez que eu pesquisei estava R$500. Uma lente do kit. Pelo menos aqui na minha cidade. Uma lente Prime, né, nova, está custando cerca de 8 a 10 mil reais. Então, para você ter
esse melhor dos dois mundos, né, que é a nitidez e o desfoque de fundo, você precisa ter, né, um investimento muito maior na fotografia para poder você obter esse resultado. E como o nosso canal é focado mais para a galera que está iniciando, né, então vamos com calma, vamos pisar um pouquinho no freio, vamos ter um pouquinho de calma, porque, né, para a gente poder começar a trabalhar dentro do nosso nível e depois ir galgando os passos à medida que a gente vai tendo sucesso na fotografia e conseguindo fazer trabalhos que possam fazer com que a gente tenha uma gama maior de equipamentos esses que vão nos ajudar a fazer trabalhos cada vez com maior excelência. Então, cada vez que você tiver a chance de adquirir um equipamento melhor para você, não espere, adquira. Poxa, eu tô com condições de adquirir uma lente melhor, vai atrás. Tô com condições de alugar uma lente para fazer um evento e aí poxa, a lente está com um valor interessante, pois alugue, tá? Experimente esses equipamentos para que você possa enriquecer os seus trabalhos fotográficos e enriquecer o seu trabalho como fotógrafo, adquirindo mais experiência em lentes diferentes. Vou deixar aqui do lado para vocês uma tabelinha com uma receitinha de bolo, para ninguém ficar perdido. Não precisa seguir essa receita de bate pronto, não precisa ficar seguindo essa receita como se fosse uma coisa religiosa, não, é uma dica, para você também não se perder e não ficar se perguntando, nossa, que valores eu boto, você falou, mas não disse assim quais são os valores que eu devo colocar para cada questão, tá? Vou colocar aqui do lado as nomenclaturas, né, e colocar os valores para poder você utilizar como um guia, mas lembrando de um detalhe, sempre que você for trabalhar com a sua câmera, o principal, procure sempre conhecer o seu maquinário. Faça testes com a sua abertura em 4.0, faça testes com a sua abertura em 5.6, faça testes com a abertura em 8, em 11, em 22. Experimente vários tipos de aberturas para que você entenda como a câmera se comporta e o que você pode extrair dela. O principal, gente, é entender que se você não conhecer o seu equipamento, vai ficar difícil você fazer um ensaio, porque lá na hora você não vai poder contar com ninguém. Você vai ter que lidar e dominar todo o equipamento para conseguir fazer o evento ou fazer a fotografia que você precisa. Então, muito cuidado quando você for fazer algum tipo de trabalho para evitar de você, né, ter um desespero, uma emergência e você não saber o que fazer. Ah, minha câmera aqui não está focando do jeito que eu quero. Ah, minha câmera aqui não está oferecendo o que eu preciso. Você testou antes? Então, teste antes. Não esquece dessa dica, tá? É a mais importante. Trabalhe diversos tipos de abertura de diafragma para que você possa entendê-los. Um outro erro que acontece de vez em quando você vai trabalhar com a parte de abertura da sua lente, né? Algumas lentes, não estou dizendo que isso é um problema recorrente, mas que às vezes costuma acontecer. É quando você conecta a sua lente e no display aparece F00. Se um dia aparecer isso para você, isso acontece porque a conexão entre a lente e a câmera está com algum problema, tá? Ou o motor está quebrado, ou os conectores não conectaram corretamente, ou o maquinário do corpo da câmera não está aceitando a tua lente, alguma coisa entre a lente e a câmera não está se comunicando corretamente. E aí vai aparecer no display F/00. Então, quando acontecer isso, você já sabe, está com algum problema. Às vezes acontece você conseguir tirar, fazer uma leve limpeza, recolocar e funcionar. Às vezes não. O importante é que se um dia aparecer, procure um especialista que conserte câmeras, fale a respeito do defeito, às vezes é só questão de um conector, uma malha, alguma coisa eletrônica que você pode trocar para poder você ter a sua lente funcionando perfeitinha na sua câmera. Show? Então é isso, gente. Terminamos mais um assunto, espero que vocês tenham entendido até aqui. Quem entendeu sobre a questão de abertura, quem entendeu um pouco mais sobre essa questão do que é a abertura, como é que ela funciona, para que eu vou utilizar, como eu vou utilizar, deixa aqui nos comentários. Se você também não entendeu, alguma coisa que eu deixei de falar, alguma coisa que eu deixei de explicar, pode ser que eu tenha esquecido, não sei. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, fala a respeito, a gente vai ajudar, eu tenho o maior prazer de ler todos os comentários de vocês para que a gente possa trocar essa ideia legal, gostosa, interessante, para que daí a gente possa gerar essa sinergia boa e trabalhar juntos dentro da área de fotografia. Show? Eu vou deixar aqui no final a sugestão de um outro vídeo que fala sobre velocidade,
que é um vídeo que complementa esse vídeo sobre a questão de abertura, para que você já vá entendendo um pouco mais sobre as questões da fotografia e para te ajudar nessa área, né, que é uma das minhas paixões. Então não se esquece, segue aqui o vídeo, assim que terminar esse, clica nesse vídeo aqui. Muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo vídeo.